Existem certas decisões que nós tomamos que acreditamos que, com base no esforço e na disciplina pura, poderemos enfim chegar naquele resultado que tanto desejamos. Mas, quando você percebe, você sempre retrocede para o mesmo ponto onde você começou. O que acontece é algo um pouco mais sutil. Eu chamo de resistência interpessoal, que estão relacionados às pessoas ao seu redor. Como o ambiente, como as pessoas modelam as suas atitudes, as suas decisões, os seus comportamentos. Eu, como um cara que já transitei por algumas cidades, não tantas, mas eu consigo ter propriedade para falar, porque eu sou um cara que já mudou bastante de ambiente e, consequentemente, as pessoas que me rodeavam. Muitas das vezes, essa certa resistência não é uma resistência consciente. Às vezes é uma resistência inconsciente que pela própria neutralidade dessas pessoas acaba te freando, fazendo que você estagne, fazendo que você volte sempre para o mesmo ponto. E eu vou dar um exemplo neurofisiológico sobre isso. Quando você, por exemplo, vamos falar um contexto de que você está no mesmo ambiente, só que você já decidiu que quer uma mudança, já decidiu, já entendeu que você pode, que você merece mais do que você está acostumado, que você tem essa capacidade, porém você está há 4 meses nesse processo de mudança e digamos que você se ausentou das últimas conexões, das antigas amizades, os vínculos, por exemplo. O que que acontece? Quando você volta a ter contato com essas pessoas elas não respeitam, e por isso que eu falo que não é conscientemente, mas elas não respeitam a sua mudança, elas não respeitam quem você está se tornando. Elas sempre vão te olhar como aquele filho do padeiro, como fulano que estudou em tal escola, como pessoa que passou vergonha tal dia. Ou seja, o que que acontece de fato? É porque o nosso cérebro ele cria um arquivo pré-identitário da pessoa e refazer esse arquivo gera energia, gasta energia, né? Glicose, por exemplo, vai gastar energia e o cérebro, como uma máquina que busca eficiência, recalcular essa identidade custa, muitas das vezes, um olhar te coloca de volta num lugar que você não está mais. Isso é o poder do julgamento. Você pode estar num processo de mudança e mesmo assim aquelas pessoas, por te olhar da mesma forma, faz com que você retroceda, como se a mudança que você está gerando internamente não esteja acontecendo, como as pessoas não estivessem enxergando isso, né? Lembrando, apontando algo que remete ao seu passado, sendo que o passado ele é uma biblioteca e o que importa é o presente em diante. Eu, por exemplo, sou uma pessoa que gosta de estudar, só que eu esqueci que gostava de estudar, porque ninguém estudava ao meu redor. Eu acabei pegando comportamentos que não eram meus. Por exemplo, o gosto musical. Nem vou entrar em detalhes, mas eu percebi que as músicas que eu sempre gostei de ouvir, eu parei de escutar e passei a escutar músicas que eu não gostava tanto assim, porque eu peguei de hábitos de pessoas que me cercavam. E quando eu percebi isso, foi uma virada de chave, porque eu comecei a seguir bastante, seguir não, acompanhar alguns influenciadores, né, de mentalidade, essas coisas, faz tempo já, faz alguns anos. Aí eu entendi que todos, um padrão do sucesso é mudar de ambiente, é mudar, porque não é o ambiente em si, mas as pessoas que estão frequentando esse ambiente, a mentalidade, a frequência dessas pessoas, é a forma que elas se comportam, a forma que elas enxergam soluções e não problemas, a forma que elas conversam, a forma que elas se comunicam. Por mais que eu não consegui encontrar de cara pessoas que estavam na mesma ambição que a minha, a mesma vontade, o mesmo foco, a resiliência que eu estava disposto a entregar, eu percebi que, às vezes, se ausentar, se afastar é a melhor escolha. Você, pelo menos, se encontrar, você, pelo menos, se identificar em si mesmo, suas reais intenções, seus desejos, né? Os seus sonhos, e não sonhos de alguém, e não sonhos de pessoas que foram emprestados a você. Conhecer pessoas que buscam um desenvolvimento pessoal foi o que mudou a minha cabeça completamente. Acho que foi a grande virada de chave para mim. Só que, infelizmente, eu não consegui conhecer pessoalmente essas pessoas. E quando eu percebi que eu estava rodeado de pessoas que não queriam o que eu queria, que sempre eu era o cara que animava, que puxava para cima, não que isso era ruim, não que eu me sentia melhor por fazer isso, mas isso gera energia, isso cansa.
Porque você precisa animar, só que quando você está desanimado, ninguém consegue te animar, entende? Então, o que que eu fiz? Eu falei, já que eu não consigo me conectar com pessoas com o mesmo desejo, a mesma ambição que a minha, eu comecei a acompanhar conteúdo de pessoas que tinham a mesma vontade. E comecei a criar um ecossistema mental com essas pessoas. Ou seja, tanto nas minhas redes sociais, na época, quando eu usava, eu seguia apenas pessoas que buscavam, pessoas que cuidavam da saúde, pessoas que gostavam de estudar, pessoas que estavam em processo de transição, por exemplo, de carreira, de ambiente, que era o que me incentivava. Até que eu fiquei com uma personalidade, uma identidade sólida, e acaba que hoje eu não preciso mais de alguém me incentivando, porque a minha direção ela já é o suficiente para me manter de pé e me manter firme. O que eu quero dizer é que as pessoas que estão ao nosso redor, elas podem determinar o nosso destino completamente. E dificilmente uma pessoa que não muda do próprio ambiente, ela vai conseguir ter sucesso na vida. Por essa bolha que é criada de você olhar sempre os mesmos padrões, as pessoas que não mudam, você acaba, né, entendendo isso como realidade absoluta e você se pega estagnando na zona de conforto junto com essas pessoas, porque é muito mais difícil você sair da inércia do que você estar num ambiente, por exemplo, onde todo mundo está andando e só você está parado. Você é obrigado a caminhar junto, você é obrigado a correr, você é obrigado a se locomover. Agora, quando você está perto de pessoas que não têm ambição, que vivem um dia após o outro, de qualquer forma, sem intenção, sem um destino. Porque quando você tem um destino, você tem um sentido para viver todos os dias, você tem uma função todos os dias. Agora, quando você vive desordenadamente, os dias eles perdem o sentido, porque você apenas os vive como se fosse o único. Só que não no bom sentido, mas num sentido ruim, no sentido de que você não está construindo nada. Você vive um dia e ele acaba ali e não tem nada para você levar daquele dia, sabe? São dias sem valor, não são dias perdidos porque são vividos, experienciados, mas são dias sem valor. Não agrega valor à sua memória, não agrega valor à sua capacidade, não agrega resiliência, não agrega tolerância a estresse, não agrega tolerância à dor, é simplesmente um dia que o seu cérebro, durante o seu sono REM, ele vai olhar e vai falar, não tem nada para me extrair daqui, vamos pro próximo. Como no começo do vídeo eu disse, em vez de lutar contra o esforço e a disciplina, você pode simplesmente se destacar desses ambientes e dessas pessoas. Muitas das vezes é difícil você se desvincular dessas pessoas, eu confesso, eu já passei por isso. Não falo que as pessoas são ruins, mas elas não querem o que você quer, às vezes são pessoas até que você gosta. Por isso que é mais difícil ainda de você se abster dessas pessoas. Porém, você tem que colocar na balança o que importa mais, o seu futuro ou às vezes uma amizade que nem vai durar tanto tempo assim, como você imagina. Tanto que foi quando eu comecei a trabalhar com marketing digital, essas coisas, né? Já fiz diversos trabalhos. Eu sou, como eu já falei nos vídeos anteriores, no meu primeiro vídeo, eu sou desenvolvedor, sou gestor de tráfego. Já fiz trader, já rodei em vários mercados, entendo bastante de blockchain, criptomoedas, gosto de estudar, como eu falei, tanto temas como empreendedorismo, finanças, quanto mais abrangentes, como neurociência, mecânica quântica, psicologia analítica de Carl Jung, por exemplo, até do Freud mesmo, sincronicidades dentro do estudo da psicologia analítica, homeostase informacional quântica, filosofia, enfim, diversos assuntos. E justamente eu me interessei por esses assuntos que mudaram completamente minha perspectiva e minha percepção de mundo, por conta de networking que eu fiz com pessoas que estudavam e me interessaram a acompanhar esse tipo de conteúdo. Senão eu mal poderia saber que existe certas áreas de estudo. Então as conexões que a gente faz são extremamente importantes para o nosso futuro. Então se eu pudesse dar um conselho, eu pelo menos destacaria certas pessoas que eu enxergo como ruído ou sinal. É você olhar para o seu destino e falar, essa pessoa me leva aonde o meu destino me espera? Se a resposta for não, você pode descartar sem culpa. Sem culpa, porque não faz parte do seu destino, então vai pesar na sua mala, porque ela não está indo para onde você está indo. É um peso. E você não precisa ter culpa disso. Imagina, culpa alguma. O que não determina o seu destino não vale lugar no seu centro, entende? Porque no final, você vai enxergar isso como ruído. No final da sua trajetória, você vai olhar e vai ver que eram apenas ruídos de um caminho que você às vezes não escutou da forma que deveria.
Então espero que vocês tenham gostado do vídeo, reforçando, né, o que foi falado. Ambientes que comportam pessoas que geram conexões, é isso que vai mudar o seu resultado. As conexões que você encontra nesses lugares, nesses novos ambientes, se destacar de pessoas que te enxergavam como uma identidade, ir para lugar onde pessoas vão te dar a oportunidade de você ser quem você realmente é a partir daquele momento, é o que vai mudar o seu caminho, as suas oportunidades, a forma como você enxerga, o respeito que atribuem a você, porque te conhecem a partir do que você está se tornando ou de quem você realmente é naquele momento, e não do seu passado. E isso muda completamente a forma como você age. E é isso que vai te trazer crescimento real, conhecimento, desenvolvimento. Essas características vão ser usadas por você para manifestar a vida que você deseja. Muito obrigado. Se quiser se inscrever no canal e acompanhar os próximos vídeos, sejam muito bem-vindos. É nóis.